Como prometido, estou trazendo a parte 2 dessa obra. Não se esqueça de se inscrever-se no canal. Vamos lá. Esta parte começa em Ning Tian, que analisa a habilidade de gravação de Deus e pensa sobre ela. As artes marciais deste mundo são divididas em 5 categorias, do alto ao baixo: Deus, céu, terra, preto e amarelo. O recorde dos deuses é a habilidade mais forte classificada por Deus. Cultive o registro de Deus. Então Ning Tian começa a cultivar as habilidades de gravação de Deus. E então Ning Tian sente algo e diz: o que está acontecendo? Por que minha absorção da aura não continua? E de repente Ning Tian está sentindo muita dor. Ele não consegue respirar adequadamente. E ele está falando inesperadamente: cultivar uma habilidade classificada por Deus dissolveria todas as minhas veias espirituais desenvolvidas anteriormente. É como quebrar meus ossos e reconstruí-los novamente. Em seguida, o sistema diz que o anfitrião compreendeu 30% do registro de Deus. Você alcançou um pequeno sucesso. Ativação do físico divino. Ativada. As veias espirituais estão prestes a se abrir para o hospedeiro. E muita energia espiritual está saindo, e Ning Tian está pensando: embora eu tenha uma compreensão 10 vezes maior, ainda consigo chegar a 30%. Quero ver essa habilidade divina, quantas veias espirituais podem abri-la. E muitas pessoas se perguntam: o que está acontecendo? E uma garota pergunta ao ancião mais velho: o que é isso? Mas até mesmo o ancião não está sabendo direito e ele diz: um mar espiritual. Ao cultivar, a aura se acumula no Dantian como um riacho. Quanto mais aura houver, maior será o benefício para o cultivo. Mas somente quando a quantidade de aura for enorme, um mar será formado. O aliado da lei do patriarca tem um talento de cultivo tão alto? E vendo isso, todos ficam muito surpresos e dizem: olha, o patriarca e seu mar espiritual subiram aos céus. O patriarca está tentando absorver toda a aura da seita demoníaca celestial? E o ancião também fica muito surpreso e diz que em tão tenra idade já possui 50% de aura. É realmente inviável. Então, um ancião sente essa energia. E ele está se aproximando rapidamente de Ning Tian, e aquele ancião está dizendo tão ousado: quem está cobiçando a aura da minha seita? E quando veem o ancião chegando, ficam muito surpresos. E eles dizem que é o ancião supremo. Ele não estava em reclusão? O ancião supremo deve ter tido uma descoberta bem-sucedida e alcançado o reino imortal do imperador. E esse ancião é o ancião supremo da seita demoníaca celestial. E o ancião também fica surpreso depois de ver o ancião supremo. Mas o ancião supremo diz ao ancião: parabéns ao ancião supremo por invadir o reino do imperador imortal de uma só vez. Agora que você e a imperatriz são ambos poderosos e imortais cultivadores do reino do imperador que ousariam intimidar nossa seita. Mas o ancião supremo fica com raiva depois de ouvir as palavras do ancião, e o ancião supremo grita: breakthrough, minha bunda! Foi muito difícil alcançar esse estágio e, de repente, toda a aura está sendo absorvida. Como alguém pode fazer uma descoberta como essa? Então, o ancião supremo pergunta: quem diabos causou essa bagunça? Então o ancião diz: Supremo ancião, você está em reclusão há 1 ano e não sabe disso. A fonte desse estranho fenômeno é o marido da imperatriz, o patriarca. E ao ouvir isso, o ancião supremo fica surpreso e diz que a garota Luo Wuqing se casou? Quem é o marido dela? O divino imperador do palácio? Ou a santa senhorita Ellie? Então, o ancião diz que não é um deles, mas um discípulo de nossa seita. E ao ouvir isso, o ancião supremo fica surpreso. Então ele diz: o quê? Como pode? Discípulo, seja digno dela. Estar casado com um discípulo comum não é tão bom quanto ser casado com um imperador verdadeiro cultivador. Isso não é bom para construir conexões para a seita. Ele certamente é digno. E os anciãos ficam muito zangados, e ele libera a pressão, devido à qual muitas pessoas se dobram na altura dos joelhos. Mas de repente, Luo Wuqing chega a esse lugar, e ao ver Luo Wuqing, o ancião supremo diz a ela: você é implacável. Garota, a aliança justa está de olho em nossa seita e eles nos enganaram a qualquer momento. Se você deseja se casar, deveria ter escolhido um marido forte. Como você pode se dar ao luxo de se casar com um pirralho assim? Então Luo Wu diz: Supremo ancião, por favor, preste atenção ao que você diz. Eu já sou a imperatriz. Você não precisa se preocupar com meus assuntos pessoais. Ao ouvir as palavras de Luo Wuqing, o ancião supremo fica um pouco nervoso e diz que sim, imperatriz. E depois de ouvir esses dois, um discípulo pergunta ao ancião:
Eu não esperava que a imperatriz não mostrasse piedade do ancião supremo por causa do patriarca. Mas o ancião pede que o discípulo permaneça em silêncio. Então, de repente, um trovão começa a cair sobre Ningtian, fazendo com que todos se surpreendam. Que não estava apenas cultivando uma nova habilidade? Como isso se transformou em uma tribulação? E muitos trovões estão acontecendo acima de Ningtian, vendo o ancião supremo dizer que isso não é um trovão. Tribulação. O dragão do trovão está se formando e passando pelo mar espiritual. Ele a está usando para abrir suas veias espirituais. E o ancião fica surpreso, então ele diz: como isso é possível? Nunca ouvi falar de alguém usando a tribulação para abrir suas veias espirituais. E o ancião supremo diz a Luo Wuqing: garota implacável, seu marido é realmente apenas um discípulo comum? Com tanto talento, é muito possível que ele alcance o imperador por volta de um dia. E a outra é pensar: Supremo Ancião, não foi isso que você disse agora. E Liu Wuqing está sorrindo e ela está pensando: é por causa do físico divino que ele usou essa calamidade para abrir suas veias espirituais? Se for assim, o caminho para se tornar um deus está ao virar da esquina. E então, um ataque muito perigoso do dragão do trovão está prestes a acontecer em Ningtian. Mas então Luo Wuqing vem salvar Ningtian, vendo o que as pessoas dizem. O que é pior é que se a aura não for suficiente e o dragão do trovão entrar diretamente em seu corpo, ele explodirá e morrerá. E Luo Wuqing está indo para um Ningtian. E ela está dizendo: você olha daqui, não chegue muito perto, eu vou protegê-lo. E Luo Wuqing usa seu poder para salvar Ningtian. E ela estende a mão para Ningtian, e Ningtian pensa: eu não esperava que transformar o dragão do trovão em veias espirituais exigisse tanta aura. Mas então Luo Wuqing se surpreende e pensa que, ao pensar que ele agiria como aliado, absorveria minha aura à força, e um escudo se forma entre eles, fazendo com que todos ficassem surpresos. E essas pessoas estão dizendo: a imperatriz o está protegendo. É a primeira vez que isso acontece. Espere os ancestrais, que mais podem desfrutar desse tratamento. E então você quer me drenar da minha aura? Você tem um grande apetite. Eu quero ver o quanto você pode absorver. E Liu Wuqing está liberando sua energia. E Ningtian está absorvendo muita aura. Vendo o que Luo Wuqing está dizendo, o ímpeto das veias espirituais do Thunder Tribulation está realmente fora do comum. Mas então muita energia sai de dentro de Ningtian, fazendo com que as roupas de Liu Wuqing sejam rasgadas. Mas então Ningtian chega até ele e o pega, por isso os seios de Liu Wuqing não são visíveis. E Ningtian agradece a Luo Wuqing e diz a ela: obrigado, minha esposa, tirando suas roupas para me proteger. E Luo Wuqing fica um pouco surpreso ao ver o rosto estranho de Ningtian. Mas ela diz para Ningtian: você não vai ver o suficiente? Antes de fazer alguma coisa, deixe-me ir. E Ningtian está pensando: eu não esperava que ela me protegesse. Parece que ela realmente não quer que eu morra. Depois disso, o céu se limpa. E o ancião está perguntando ao ancião supremo: Ancião supremo, quantas veias espirituais você recebeu na primeira abertura? Então o ancião diz que eu era considerado um gênio naquela época, com um total de 80. Esse garoto é extremamente talentoso. Ele deve ser capaz de abrir de 40 a 50 deles. Então o Elder pergunta a Ningtian, patriarca: quantas veias espirituais você abriu? Então Ningtian diz: deixe-me verificar. E Ningtian começa a verificar. Então ele diz: obviamente ainda resta mais da metade da aura. Apenas 199 foram abertas. E ao ouvir isso, o ancião supremo e os anciãos ficam muito chocados. Ao mesmo tempo, vemos duas pessoas. E uma delas é o imperador do reino de Dongshan, Li Bai. E o segundo é o médico Tianlao. E Tianlao está dizendo a Lin, relatando ao Senhor, que o lugar onde a tribulação ocorreu foi a seita demoníaca celestial. E Lin diz: é aquela seita demoníaca celestial novamente. Depois que meu filho voltou dessa seita, ele perdeu o espírito e sofreu de preocupações e foi curado pela medicina. Ele ficou como um aleijado. Tianlao, entre em contato com a Justa Aliança nesta instância para discutir a questão da destruição da seita demoníaca celestial. Mas Tianlao diz: mas imperador, a imperatriz está lá. E Lin Bai fica muito zangado e diz: e daí? A seita demoníaca celestial está localizada em nossa... E agora eles estão se tornando cada vez mais poderosos. Sempre me preocupei que eles substituíssem a família imperial mais cedo ou mais tarde. Se eles não forem eliminados agora, quando?
E depois disso, a cena muda e vemos os mesmos 3 anciãos. Quem está assistindo à tribulação do trovão e o velho está dizendo que houve uma grande tribulação do trovão. Será que a imperatriz invadiu o reino dos deuses? Então o primeiro outro diz o reino dos deuses? Ainda não. Se ela tivesse sobrevivido, isso não significaria que morreremos se formos suprimir a seita demoníaca celestial em 6 meses? E o velho diz, certo? Lu Qingyin não tem como se tornar um deus. Como ela pode romper o reino dos deuses? Você se esqueceu da batalha dos deuses travada há centenas de anos? Muitos especialistas do reino do imperador esgotaram suas vidas tentando se tornar um deus, mas no final, eles falharam no caminho de se tornarem deuses e morreram cheios de mágoas. Então o segundo ancião diz, o trovão da tribulação foi tão alto desta vez que deve ter alarmado todo o domínio. E ao ouvir isso, primeiro o ancião fica surpreso, depois diz qual poderia ser a fonte. Então o velho diz, o que quer que seja não importa, deve ter algo a ver com Liu Qingqin. Agora, a ameaça da imperatriz está ficando ainda maior, a seita demoníaca celestial deve ser combatida o mais rápido possível. Depois disso, a cena muda e vemos Ning Tian e Luo Wuqing, que agora saíram. E olhando para eles, o ancião supremo está pensando, eu não esperava que nossa seita tivesse tal pessoa. Esse garoto se transformará em uma arma afiada no futuro, chegando até mesmo ao reino dos deuses. E então Lulu Wuqing estende a mão em direção a Ning Tian. E ela rasga as roupas de Ning Tian com as mãos, vendo que Ning Tian fica muito surpreso. E todas as pessoas presentes naquele local também estão muito surpresas. Então Luo Wuqing coloca a mão no peito de Ning Tian, e Ning Tian tosse e tosse. Querida, isso não é um pouco inapropriado? Tantos discípulos e anciãos estão assistindo. E todo mundo está fechando os olhos vendo as ações de Luo Wuqing e Ning Tian. Mas então Luo Wuqing usa seu poder e usa algum tipo de poder no peito de Ning Tian. Devido a isso, o trovão começa a emanar do corpo de Ning Tian. E Ning Tian sente muita dor, ele grita bem alto. Então ele se senta no chão e diz para Luo Wuqing, querida esposa, você é. Então Luo Wuqing diz a Ning Tian que ainda havia danos ocultos causados pela tribulação do trovão em seu corpo. Eu te ajudei com isso. E Ning Tian fica surpreso depois de ouvir Luo Wuqing e diz, danos ocultos? Acontece que minha esposa estava preocupada comigo e queria me ajudar a me curar. Estou muito emocionada, com certeza vou, não é? Esposa? Mas então Luo Wuqing joga Ning Tian no ar com a ajuda de seu poder, e ela diz, você fala demais. Então, o ancião pergunta nervosamente à imperatriz Luo Wuqing, o patriarca ficará bem? Então Luo Wuqing diz que eu nem usei 10% da minha força, ele não vai morrer. Então Luo Wuqing olha para todos eles e diz, ninguém tem permissão para falar sobre os eventos de hoje. Aqueles que espalharem boatos serão mortos sem piedade. Entendi? E Luo Wuqing libera seu poder, percebendo que todo mundo fica com medo. E ele diz, respondendo à imperatriz, nós entendemos. Lá vemos Ning Tian, que ainda está no céu e está caindo. E ele está gritando muito alto, então ele cai na água. Então ele sai da água, e assim que ele sai, vemos algumas garotas tomando banho naquele lugar. E vendo Ning Tian naquele lugar, todos ficam muito preocupados, se perguntando quem ele é. Então Ning Tian está dizendo, Luo Qingqin, afinal eu ainda sou seu marido. Você realmente me jogou tão longe. E depois de ouvir a voz de Ning Tian, uma garota reconhece Ning Tian e o chama de patriarca. E essa é a mesma garota que Ning Tian conheceu antes. Então, há muitas garotas também naquele lugar. E uma das meninas está dizendo, patriarca, por que você veio para as fontes termais? E Ning Tian está pensando em olhar para todas aquelas lindas garotas, acabou. Minha reputação como patriarca íntegro e adequado será arruinada. E Ning Tian diz a essas garotas, não, isso é um acidente. Por favor, ouça minha explicação. Eu não sou essa pessoa. Então uma garota diz, então acontece que o patriarca é um espião. E Ning Tian fica um pouco confusa depois de ouvir isso. Então a garota diz, se o patriarca realmente quiser ver, vamos te mostrar lentamente. Não precisa espiar. E essa garota está dando um convite aberto para Ning Tian. E também todas as garotas deste lugar estão dizendo, patriarca, deixe-me limpar você, deixe-me perder seus músculos. E todas as garotas começam a se mover, em direção a Ning Tian. E Ning Tian fica com medo de ver todas aquelas lindas garotas vindo em sua direção. E ele pula para cima para evitar as garotas e começa a fugir desse lugar.
E vendo Ning Tian fazendo isso, os olhos dessas garotas ficam úmidos. E essas garotas estão dizendo, por que o patriarca saiu tão rápido? Sim, teria sido maravilhoso mergulhar nas fontes termais com o patriarca. E Ning Tian está correndo muito rápido, e ele está dizendo, maldito Luo Qingqing, eu quase fui um pit pervertido por causa de você. E esse físico piedoso o torna ainda mais perigoso. E Ning Tian está pensando nessas lindas garotas, e ao mesmo tempo se lembra do rosto de Luo Wuchen, e acha que, felizmente, eu não trapaceei agora. Caso contrário, meu bem-estar pelo resto da minha vida com certeza desaparecerá. E assim que Ning Tian olha para frente, Luo Wuchen aparece. E Luo Wuchen diz para Ning Tian, você se lavou bem? E Ning Tian se surpreende depois de ver Luo Wuchen. Então Luo Wuchen pede a Ning Tian que a siga e Ning Tian pergunta para onde devemos ir. Mas Luo Wuchen não diz nada. E depois de algum tempo, Liu Wuqing trouxe Ning Tian para um túnel. E Ning Tian está olhando para esse túnel e dizendo, eu não achava que a seita tivesse um lugar assim. E diz a Ning Tian, esta é a região proibida da seita, a caverna demoníaca celestial, onde estão as tábuas espirituais de todos os líderes anteriores. E Ning Tian fica surpreso ao ouvir isso, e ele está pensando, por que ela está me dizendo isso? E Wuqing está pensando que, desde que eu receba o manual para me tornar um deus e romper o reino dos deuses, a seita não terá mais medo de pessoas perversas. Então Luo Wu para Ning Tian, eu quero que você faça algo por mim. E Ning Tian diz, o que é isso? Então, quando Ning Tian olha para frente, ele fica muito surpreso, porque há uma enorme estátua à sua frente. E Wuqing está dizendo a Ning Tian, eu quero que você derrame um pouco de sua essência sanguínea sobre a estátua de pedra. E Ning Tian fica surpreso depois de ouvir Luo Wuqing e pensa que a essência do sangue representa a energia mais pura do cultivador. No caso de soltá-lo assim, ele é usado para controlar a outra pessoa, o que requer essência sanguínea. E Qiu está dizendo, não se preocupe, eu não quero prejudicá-lo. Eu teria feito isso há muito tempo se eu quisesse. Como você poderia sobreviver até agora? E depois de ouvir Luo Wuqing, Ning Tian está pensando, o que ela é? O ditado é verdadeiro. Se ela, uma forte cultivadora no reino do imperador, quiser me matar, mesmo que eu tenha o sistema, eu ainda perecerei. É incomum que uma imperatriz se case com um servo. Agora que ela me pediu que fizesse alguma coisa, isso deve ser importante. Isso tem a ver com toda a seita? E Ning Tian diz, ok, eu vou fazer isso. E Ning Tian está pensando que há uma grande lacuna de poder entre nós. Então vamos ver o que ela quer primeiro. Então Ning Tian começa a liberar sua essência sanguínea e coloca sua essência sanguínea sobre seus 2 dedos. E use sua essência sanguínea. E ele aplica sua essência azul na testa desse ídolo. É por isso que o voo começa a emanar desse ídolo, e os olhos desse ídolo começam a brilhar. E então um homem aparece naquele lugar. E ele está rindo muito alto e está dizendo, minha seita demoníaca celestial, eu despertei. E Luo Wuqing e Ning Tian ficam surpresos ao ver seu poder. E Luo Wuqing está dizendo, olhando para aquele homem, você é o fundador? Esta parte começa, e Ning Tian está olhando para o demônio celestial e pensando, já se passaram pelo menos vários milhares de anos desde a criação da seita, e ele ainda está vivo. E o demônio celestial está rindo e dizendo, milhares de anos se passaram. Finalmente, alguém com o físico divino foi enviado para cá. Alguém com a física divina está finalmente aqui. E Luo Wuqing está dizendo ao demônio celestial, o que fazer? Você quer dizer com isso? Onde está o manual e a maneira de se tornar um deus que você me prometeu? Então o demônio celestial diz, haha, garotinha, você é muito ingênua. Você realmente acha que, praticando com Emmanuel, você será capaz de encontrar o caminho para se tornar um deus? Isso é só um boato que eu inventei. Graças à sua tolice, consegui encontrar alguém com um físico divino, o que me poupou muito esforço. E depois de ouvir as palavras do demônio celestial, Ning Tian está pensando. Então descobri que ela se casou comigo apenas pelo meu físico divino, para conseguir o quê? A maneira de se tornar um deus? E Wuqing diz ao demônio celestial, os ensinamentos ancestrais que foram transmitidos de geração em geração na seita, foram, na verdade, fabricados por você. Então, o propósito está ajudando você a recuperar seu corpo e voltar à vida? Então, Heavenly Demon diz que isso está correto. Os líderes anteriores eram todos inúteis. Nenhum deles conseguia achar que eram físicos divinos. Mas felizmente para mim você fez isso.
E ao ouvir essa pequena Wu Qin fica muito zangada. Ela libera seu poder e diz: "Você deseja morrer." Em seguida, ela ataca o demônio celestial com o poema demoníaco celestial. E o ataque de Liu Wu Qin libera muita energia, vendo o que Ning Tian está pensando. Essa é a força de um imperador. O poder da palma da mão dela é muito mais forte do que o que eu poderia produzir. Mas o ataque de Luo Wu Qin não faz nenhuma diferença para o demônio celestial. Em vez disso, ele diz: "Garotinha, mesmo que você seja uma forte cultivadora imortal do reino do imperador, você não pode fazer nada comigo, seus ancestrais. Mas atualmente estou apenas em um estado espiritual, então não serei estúpido o suficiente para confrontá-lo de frente. Meu alvo é ele." E o demônio celestial começa a ir até Ning Tian, e ao vê-la vindo em sua direção, Ning Tian diz: "Oh, ele quer assumir o controle do meu corpo." E Ning Tian está sorrindo, e o demônio celestial chegou muito perto de Ning Tian. E Ning Tian está dizendo a ele: "Venha até mim." E Luo Wu Qin celestial avança para deter o demônio. Mas agora é tarde demais. O demônio celestial entrou no corpo de Ning Tian. E Luo Wu Qin está prestes a atacar o demônio celestial, e ela está dizendo: "Vá embora." Mas agora, o demônio celestial entrou dentro do corpo de Ning Tian, e ele está dizendo: "Não há como eu sair depois de entrar." E agora vemos o interior do corpo de Ning Tian. E o demônio celestial está dizendo que há rumores de que o físico divino é o melhor dos físicos de cultivo. O antigo físico sagrado, o físico do palácio celestial, estão todos abaixo dele. Isso, o que é isso? Sexo espiritual. Na verdade, ele tem um mar espiritual em seu dantian. Tão inesperado, ele parece ter um talento incrível para o cultivo. Parece que tenho muita sorte. De onde vem esse trovão em seu mar espiritual? Uma veia espiritual do dragão do trovão? Nunca vi um cultivador com veias espirituais que se transformassem em um dragão do trovão. Desde a antiguidade, trovões e relâmpagos têm sido inimigos do espírito. O menor descuido pode levar o espírito a fugir. Não, eu não posso ficar neste corpo. E o demônio celestial tenta escapar do corpo de Ning Tian. Mas então Ning Tian diz para o demônio celestial: "Velho, agora que você está lá dentro, não é tão fácil sair." E vendo o poder de Ning Tian, o demônio celestial fica muito chocado, e ele acha que esse garoto realmente me superou assim. Ele devia saber que meu estado espiritual é o que mais teme trovões e relâmpagos. Com a veia espiritual de um dragão do trovão, é impossível ser levado à força, então ele me deixou entrar de propósito. Tão cruel, o quê? Um método notável. E então Ning Tian recebe uma notificação do sistema. E nessa notificação está escrito: "Você chocou o demônio celestial." Habilidade de destruição de espíritos. Destrua o espírito, converta o poder do espírito no seu próprio e fique mais forte. E Ning Tian fica feliz depois de ver a notificação e pensa: habilidade de destruição de espíritos? Isso é interessante. Então Ning Tian começa a reduzir seu tamanho, chega ao demônio celestial e diz: "Demônio celestial, você não é tão arrogante agora?" E depois de ouvir Ning Tian, o demônio celestial fica com raiva e diz: "Seu pirralho, mesmo que eu seja apenas o espírito agora, ainda estou no reino do imperador imortal. Como posso ser capturado assim?" E o demônio celestial ataca Ning Tian com o poema demoníaco celestial. Mas Ning Tian está assistindo ao ataque do demônio celestial com um sorriso, e Ning Tian envia um gesto ao dragão do trovão. E o dragão do trovão destrói o ataque do demônio celestial. Ver o que o demônio celestial diz ser impossível. Mas Ning Tian tornou isso possível. E Ning Tian agora envia um dragão do trovão para atacar o demônio celestial, e muita energia está saindo do dragão do trovão. E Ning Tian usou a habilidade de destruição de espíritos, formas Heavenly Demonic 13, no demônio celestial. E o demônio celestial forma um selo para impedir o ataque de Ning Tian. E ele está dizendo: "Caramba, meu espírito está completamente suprimido pelo trovão. Não consigo nem mesmo exercer metade do meu poder." E Ning Tian está dizendo ao demônio celestial: "Demônio celestial, pare. Lutando e apenas se transformando em poder para meu físico divino." E ao ouvir isso, o demônio celestial grita e diz a Ning Tian: "Você, Brad, eu vou te matar." E Ning Tian diz para devorá-lo. E o dragão do trovão teria quebrado o escudo celestial do demônio. E o dragão do trovão ataca o demônio celestial, e o dragão do trovão está prestes a devorá-lo. E o celestial está dizendo: "Não, eu não quero." E o demônio celestial grita bem alto. E com isso o jogo do demônio celestial termina, ele se torna uma paz repousante.
Por outro lado, vemos Liu Wuchen, que é muito triste, e ela está dizendo o manual para se tornar uma deusa. Era tudo um boato, tudo era apenas uma farsa. E quanto a ele? Ele tocou meu corpo. Não posso deixá-lo viver, esqueça. Fui eu quem estava sendo enganado. Não posso deixar que ele seja levado pelo demônio celestial diante dos meus próprios olhos. E Lu Wuqin está prestes a atacar Ningtian. Mas então o selo imposto pelo demônio celestial é quebrado, e ao ver isso, Luo Wuqin fica muito chocado. Então Ningtian chama Luo Wuqin de sua esposa. E Luo Wuqin fica chocada depois de ouvir isso. Então ela diz que você não estava possuído? Afinal, o ancestral é um forte cultivador no reino imortal do imperador. Você é apenas um reino guerreiro negro e absorveu todo o poder do espírito demoníaco celestial. E Ningtian também fica chocada depois de ver a ação de Luo Wuqing. Mas ele sorrindo diz para Luo Wuqing: Oi, com tanto poder espiritual, eu vou ter muita aura, certo? E então Ningtian recebe outra notificação do sistema. E está escrito nele: o anfitrião cruzou a fronteira do reino depois de absorver à força o poder espiritual de um forte cultivador no reino imortal do imperador. Por causa da dificuldade de absorção, a autodestruição está prestes a acontecer. E então os olhos de Ningtian brilham intensamente. E Ningtian está sentindo muita dor. E ele está dizendo: está muito quente. Meu mar espiritual está fervendo como lava. Muito quente. Eu vou explodir. E vendo a condição de Ningtian, Luo Wuqing beija Ningtian diretamente, o que faz com que Ningtian fique muito chocada. E Luo Wuqing ainda está beijando Ningtian. E os dois estão curtindo o orgasmo. Então diz: se você não quer explodir, fique quieto. E Ningtian está gostando e pensando que está me ajudando a suprimir o violento poder espiritual em meu corpo? E Ningtian guardou o lixo de Luo Wuqing. Depois disso, uma hora depois, então Wuchen disse: Ken, está tudo pronto agora. E Luo Wuqing empurra Ningtian para longe dela. E Ningtian está sorrindo e pensando. Embora o processo tenha sido emocionante, foi um pouco abrupto. Então Luo Wuqing pega algo e diz para Ningtian: Isso é para você. E Ningtian fica surpreso ao ver aquela coisa e pergunta: O que é isso? Então Wuqing diz a Ning: Este é o espírito formado com a energia do espírito. Ele contém a aura do demônio celestial. Você pode usar isso como uma ferramenta de cultivo de absorção diária. Lembre-se de que seu cultivo deve ser gradual, e quanto a Maia, de uma só vez. Eu não vou estar lá para te salvar toda vez que você estiver em perigo. E Ningtian pega a pérola espiritual. E ele fica feliz. Então ele diz para Liu Qing: Tudo bem, obrigado. Ningtian diz: Esposa, agora que destruímos o demônio celestial, isso não conta como enganar nossos ancestrais? E como diz Ningtian, Luo Wuqing começa a destruir esse lugar e diz: Esse cara tem enganado gerações de líderes sexuais demoníacos celestiais para obter seus próprios ganhos egoístas. Uma pessoa que não é digna de ser membro da seita demoníaca celestial, não se pode dizer que enganamos alguém. E dentro de algum tempo, Liu Wuqing destrói esse lugar, vendo Ningtian ficar chocado. Então Luo Wuqing está pensando: mas eu não esperava que o manual fosse realmente uma mentira fabricada. Sem orientação sobre como me tornar um deus, não há como eu superar. Se a aliança justa atacar, o que faremos? Bem, não há nada que possamos fazer sobre isso. Se o povo deles vier, nós os bloquearemos com todas as nossas forças. Mesmo que a seita demoníaca celestial seja destruída, ainda farei com que os culpados sofram no futuro. Então o corpo de Ningtian começa a brilhar, vendo qual Ningtian fica chocado. E ele diz para a esposa de Luo Wuqing: Eu estou avançando. E Luo Wuqing também fica chocada. E ela está pensando: é realmente uma física divina. Em poucos dias, ele teve vários avanços e sucessos. Essa velocidade é realmente uma visão rara. Então Ningtian se senta para cultivar. E Luo Wuqing está dizendo que ao sair, vou deixar você cultivar em paz. Depois disso, Ningtian recebe uma notificação do sistema e o sistema diz: Parabéns ao anfitrião por romper o reino do guerreiro negro de 8 estrelas. Parabéns ao apresentador por breaking through to the Black Warrior Realm, de 9 estrelas. O anfitrião foi submetido. Se você chegou até o final, comenta F. Obrigado pelo carinho, não se esqueça de se inscrever no canal.
Além disso, quero aproveitar para agradecer pelo apoio incrível que vocês têm dado ao canal. Sem vocês, nada disso seria possível. Continuem com a gente, curtindo e comentando, pois isso nos ajuda muito a crescer. E não percam as novidades que estão por vir. Se inscrevam, ativem o sininho e vamos juntos rumo a mais um vídeo incrível. Valeu, galera! Vocês são demais!